Olá, pessoal! Estamos mais uma vez diretamente do podcast da Core Centro Médico. Nós estamos agora aqui com essa estrela do time, Dr. João Ricardo Poletti. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui mais uma vez. Você sabe que essa é uma das estrelas do time, né, doutor? A estrela menor. Pessoal, não se esquece de marcar o sininho aqui para você sempre receber a notificação que tem podcast da Core. Siga-nos nas redes sociais. A Core Centro Médico lá no Instagram. Doutor, hoje nós vamos falar de qualidade de vida. E você é uma das pessoas que mais entende disso, principalmente na sua área de atuação na especialidade de cardiologia. Quando a gente fala sobre qualidade de vida, o coração é um bom termômetro, doutor? Com certeza, diretor. Se nós formos avaliar de uma forma bastante pormenorizada a relação da qualidade de vida e a doença cardiovascular, é algo que nos deixa extremamente preocupados, diretor. Essa preocupação vem de onde? Nós temos hoje uma média no mundo de 50 mil mortes por doença cardiovascular por dia. Uau! Diretor, a tendência hoje da cardiologia contemporânea é que nós possamos iniciar a nossa prevenção no início da nossa idade, na idade da infância, fazendo uma coisa chamada prevenção primordial. Ou seja, evitar que esse paciente não chegue nem na prevenção primária, ou seja, ele não desenvolva hipertensão, não desenvolva diabetes, não desenvolva dislipidemia, não tenha obesidade. Então, esses fatores de risco têm que começar a serem disciplinados e motivados na infância. Por quê? A memória da obesidade na infância vai gerar aquele adulto obeso. Memória é mesmo? Memória da obesidade? Interessante isso. A obesidade da infância, o indivíduo obeso na infância é o obeso do adulto. Houve um aumento de 400% de obesidade na infância, diretor. Se nós não tomarmos medidas para a melhora da qualidade de vida dessas crianças, serão aqueles adultos doentes. Quando a gente tem um paciente com infarto agudo do miocárdio, diretor, que chega aos seus 50, 60 anos, é porque durante 40 anos houve uma inércia médica e nós não conseguimos combater as moléstias, os fatores de risco da doença cardiovascular. Uau! É uma verdadeira tragédia, do ponto de vista epidemiológico, diretor. Isso, olha, pode-se dizer que, então, que os problemas cardiovasculares estão se tornando uma pandemia diante da quantidade de mortes? E os conceitos estão mudando. Hoje um conceito, porque qual é a gênese do aparecimento da doença cardiovascular? A aterosclerose. O que é isso, doutor? É o depósito da gordura nas artérias. Olha só, você que está nos assistindo agora. O depósito da gordura nas artérias. E qual é o fator também preponderante para isso? A inflamação. A teoria da inflamação no processo da aterosclerose cada vez se torna mais evidente. Existem vários estudos clínicos, trabalhos que foram realizados mostrando uma interligação entre a inflamação e a aterosclerose. Um estudo, diretor, que foi lançado há algum tempo atrás, mostrou claramente, o estudo Júpiter, mostrou claramente a relação da inflamação com a aterosclerose. Eles selecionaram pacientes com uma média de colesterol intermediária e aproveitaram e pediram também o PCR, uma proteína de alta sensibilidade. Ela, na realidade, é uma mensuração da sua inflamação. E viram que quando você fazia intervenção terapêutica com a estatina, que é aquele remédio que nós estamos utilizando hoje para reduzir o colesterol, havia impacto de mortalidade, impacto de redução de infarto, de morte e AVC. O que a gente chama de triple MACE. São desfechos duros. Então a gente tem esse impacto. Só que ao longo do tempo, a pesquisa foi observando que não é só isso. Não é só esse risco residual inflamatório, existe também o risco residual metabólico. Vou lhe trazer um exemplo. Por favor. Uma senhora amiga, o marido dela é muito meu amigo, ela fez todos os exames complementares, inclusive exames de imagem, que são exames que dão uma fidelidade muito grande para nós termos a tranquilidade de dizer: você não tem doença aterosclerótica,
você não tem o risco de ter um infarto, um AVC. Uma semana depois que ela fez todos esses exames, ela infartou. E os exames estavam lá, Todos tudo normais. lindos, todos E maravilhosos. por incrível que pareça, ela tinha 3 artérias entupidas. O exame não consegue detectar isso, doutor? Eram lesões pequenas de 70%, 80%, e muitas das vezes, como você tem muitas lesões, você faz, às vezes, uma cintilografia balanceada. Porque todas as artérias, do ponto de vista leigo, todas as artérias estão entupidas. Então, quando você coloca o radioisótopo, ele faz, que é um exame de imagem, ele vai brilhar homogeneamente, porque está tudo entupido. Aí você tem a falsa ideia de que o exame está normal, que é o exame balanceado. Interessante, Você entendeu, diretor? doutor. E ela fez o Interessante. exame. E o que acontece? Quando você olha o biotipo, você observa que uma paciente que tinha uma circunferência abdominal aumentada. Entendi. A circunferência abdominal aumentada já é uma obesidade, um aumento de adiposidade. Isso porque quando você começa a ter adiposidade, é porque normalmente onde é que se deposita a gordura? Não é no tecido adiposo, é na gordura. Mas ele começa a fazer ectopia de depósito quando está em excesso. Aí ele vai para o músculo esquelético, ele vai para o pâncreas, ele vai para o coração, ele vai para o fígado, que é a esteatose, a gordura do fígado, né, que todo mundo já conhece. Só que quando ele começa a fazer esse depósito nesses órgãos, ele começa a alterar a circulação dos órgãos, começa a fazer uma entidade que a gente chama de apoptose, que é morte celular programada. Isso leva à estimulação de citocinas, de substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias vão gerar aterosclerose, vão acelerar o processo. Quando você intervém no controle do diabetes, no controle do colesterol, mantendo tudo na meta, você reduz em 30% a 40%. Os outros 60% estão aí, que é o risco residual. Uau! Então, esse risco residual também tem que ser combatido. E um deles é a circunferência abdominal, é a esteatose hepática. Entendeu, diretor? Eu adorei. Então, a aterosclerose ainda é uma doença em muito estudo. Por incrível que pareça, diretor, nós estamos tendo hoje, fiquei até emocionado, o doutor Volpe, um grande amigo. Volpe. Está lá no Congresso de Aterosclerose. Ele colocou um slide emblemático, dizendo o seguinte: a estatina não causa declínio cognitivo, ela não causa demência. E eles observaram num estudo de quase 7 anos que o LDL, mesmo abaixo de 25 miligramas, não dava problema, não gera declínio. E isso a gente já sabia anteriormente, porque uma criança, diretor, com 1 ano de vida, dobra de peso com LDL de 10. Então não tem repercussão nenhuma. Cria-se um mito enorme dentro das redes sociais de que a estatina vai causar danos ao cérebro, vai causar demência. Nada disso. E os estudos, tanto em prevenção primária, que é aquele paciente hipertenso, não o da primordial que eu lhe falei, mas para a prevenção primária, ou até mesmo aquele que já infartou, os estudos são contundentes. Reduzem risco cardiovascular, reduzem morte, reduzem AVC e reduzem infarto. Uau! Então, é necessário que as pessoas se conscientizem e entendem o papel e a intervenção da estatina. Vou te dar um exemplo prático, que hoje nós estamos vendo isso rotineiramente. Os pacientes que praticam esportes de alta performance, de alto impacto. A gente tem observado que esses pacientes começam a ter danos na fibra miocárdica pela estimulação simpática excessiva, danos de estresse oxidativo. E muitas das vezes esses pacientes são hipertensos, são dislipidêmicos, são pré-diabéticos. Diabético não digo porque a glicose é puxada de uma medida unção, mas tem hipertensão, tem dislipidemia, e às vezes a gente, por inércia, diz assim: mas ele é um atleta, para que ele vai tratar a pressão dele? Ele vai curar, trata a pressão. Ele tem um colesterol de 250, tem um LDL de 130, 150, trata. Porque quando você chega no seu limite máximo de resistência, a tua chance de você ter danos, os estudos já estão mostrando isso. É muito grande, por isso é que você tem muita morte súbita em atleta. Pessoal, olha só, o Dr. João aqui, essa fera aqui, esse mestre na arte da cardiologia,
tem dado aqui dicas fabulosas para nós, principalmente com relação à prevenção. Então, você que está nos vendo neste momento, precisa... Doutor, a partir de que idade? Só para essa pessoal que está vendo a gente, a partir de que idade eu já tenho que pensar, eu preciso começar a minha prevenção? Na infância, diretor. Na infância? Na infância, diretor. Então, porque a infância... Por que aconteceu? Acho que nós conversamos já anteriormente que a indústria alimentícia, ela conseguiu, de uma forma muito inteligente, juntar 2 macronutrientes, a gordura e o açúcar. A gordura e o açúcar, isso é um mais veneno. palatáveis. Se você observar, você é um rapaz estudioso, é uma pessoa, tem um conhecimento muito na área gerencial, já deve ter visto as fotografias do século passado. Você viu obeso? Não. Eu vou chegar lá. Tá aqui, eu vou chegar lá. Entendeu? Adorei essa colocação, por quê? Doutor, mas aqui tem um detalhe aqui, ó. Por exemplo, o homem de 50 anos a 70 anos atrás já era uma pessoa idosa, era considerado uma pessoa idosa. O que mudou? Foi o estilo de vida ou foi e quando eu falo o estilo de vida, foi a conscientização. Olha, eu não posso fazer isso. Ou seja, era moda nos anos 70 e 80 fumar. Hoje você percebe que o fumo caiu assim drasticamente. As pessoas estão criando mais consciência, ou seja, nos últimos 50 anos o estilo de vida mudou porque agora eu sei o que está acontecendo? Diretor, eu acho que é um conjunto de várias coisas favoráveis. Primeiro, você tem intervenções terapêuticas muito mais precoces. Ok. Você veja bem o seguinte, o indivíduo infartava na década de 80, qual é a perspectiva dele conseguir abrir uma artéria com uma cardiologia intervencionista? Era muito pouco, porque os stents começaram na década de 90. E você tem medicações que hoje elas abortam a história natural da doença. As doenças orovalvulares, que são doenças das válvulas, eu me formei na década de 80, nós pegávamos esses pacientes numa fase final de doença que era muito avançada. Por quê? Porque nós não tínhamos ecocardiograma. Você, quando faz o ecocardiograma, você faz o faseamento da onde está o estágio daquela doença do coração, o estágio daquela doença das válvulas, o que nós não tínhamos anteriormente. E quando você tem o estadiamento, você consegue intervir precocemente. Então, a indústria farmacêutica ela cresceu assustadoramente, com drogas muito potentes. Para você hoje tratar a insuficiência cardíaca, você trata com drogas que são extremamente eficazes e que reduzem e melhoram o prognóstico dos pacientes, coisa que em séculos passados nós não tínhamos. Nós aumentamos a longevidade, sim, por conta de uma série de medicações que foram lançadas. O arsenal terapêutico de remédios que nós temos é muito grande. Quando você imaginar, por que a gente morria no século passado? De doença transmissível. Doença transmissível. Morria de infecção. Qual era a perspectiva de vida de um soldado romano? 35 anos. Porque ele morria de infecção. Uau! Você não tinha um antibiótico. Entendi. Mas eles já tinham placas. Eles tinham placas. Se você pegar alguns cadáveres, eles tinham placas ateroscleróticas, mas elas não se avançavam muito, porque o estilo de vida era diferente. Nós éramos caçadores. Nós fazíamos atividade física, exercício físico. Porque atividade física e exercício é diferente, né, diretor? Uhum. Atividade física é você ir até o banheiro. Exercício físico é uma coisa programada, é uma atividade física programada. Bacana, que você dá um tempo e você faz volume, intensidade, frequência. É bacana, diferente. muito bom. Não é verdade, diretor? Excelente observação. E naquela época as pessoas andavam. Não existe automóveis. As pessoas caminhavam. Então, a compleição física eram pessoas com o seu corpo. Eram indivíduos magros. Uhum. Entendeu? Mas morriam precocemente porque não tinham medicamento, principalmente para infecção. Se morrer de diarreia, hoje a gente não morre disso. Olha só, gente. Core Centro Médico também é cultura, tá? Doutor, então não morriam de problemas cardíacos, mas morriam de doenças infecção. transmissíveis, de infecção. Só que então inverteu agora. Nós viemos para o século... Exatamente. A gente veio para o século mais moderno. E agora nós temos as doenças crônicas não transmissíveis. Que são as cardíacas, que a gente chama de DCNT. Que são a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia,
A obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo. Uau, doutor. Vamos aqui. Então, Se você peraí. fizer... Eu fiz uma palestra até você gentilmente aí me ajudou, que nós mostramos claramente que hoje, no cenário atual, a hipertensão e a diabetes continuam crescendo. Apesar do arsenal terapêutico ter cada vez mais avançado, a gente continua controlando pouco os nossos pacientes, tanto diabéticos como os pacientes hipertensos. É uma pergunta, não sei se é uma pergunta difícil, tá, doutor? Ou pesada. Mas quando o senhor fala que estamos controlando menos os pacientes, isso é uma responsabilidade do médico ou do paciente que não está indo lá prevenir? Ou o médico fala assim, meu amigo, você tem que tomar o remédio, ele não toma. Aonde começa e onde termina a responsabilidade de cada um aí, doutor? Essa pergunta Diretor, não, a sua pergunta... vou te fazer uma contra-pergunta. Você tem uma pneumonia ou tem uma sinusite, que é muito comum agora no tempo seco, você tem muita sinusite, né? Às vezes faringite, e às vezes até complicações pulmonares. Aí você não tem que tomar um antibiótico? Sim, com certeza. Você não esquece, às vezes? Com certeza. Fato. Agora, você imagina você ter uma doença crônica como uma hipertensão, você vai tomar um remédio por toda a vida, sendo que a hipertensão, teoricamente, é uma doença silenciosa? É preciso que você, nesse conjunto, diretor, tenha uma equipe multidisciplinar atuando sobre isso. Se você não tiver a motivação, se não tiver disciplina, você não vai tomar o remédio, diretor. Entendi, doutor. Entendi. É muito... E o que a gente vê hoje na nossa prática clínica, por isso é que a medicina do estilo de vida, ela está tentando buscar exatamente isso. É fazer com que o paciente tenha adesão ao seu tratamento. Ele tenha consciência não só da terapia com remédio, como a terapia sem remédio. Entendi. Porque com isso nós vamos ter impacto. Eu vou te dar só um exemplo. Por favor. Vou te dar só um exemplo. Eu vou fazer essa pergunta. Agora eu sou o entrevistador e você é o entrevistado. O que reduz pré-diabetes? Como é que você consegue sair da pré-diabetes para normalidade glicêmica? Eu vou falar como leigo. Sim. Comendo menos açúcar? Fazendo exercício. Não existe o remédio. Do ponto de vista epidemiológico e de estudos clínicos, o que faz reduzir o pré-diabetes é que eu não falo bem o inglês, né? Lifestyle. Lifestyle. A vida de estilo de vida. Estilo de Quando vida. você muda isso. Então, peraí, doutor. Então, vamos reforçar aqui. Olha o que o doutor João acabou de falar. O que diminui ou extingue, doutor, ao pré-diabetes? Não sei, estilo life, acho que é isso. Estilo de vida. É o estilo de vida. Você que tem pré-diabetes, o seu estilo de vida pode literalmente amenizar. Doutor, desculpa se a minha pergunta é um pouco ignorante demais. Pré-diabetes tem cura? Se você mudar o seu estilo de vida fazendo o que você disse, controle dietético, redução de peso, exercício físico, você controla. Entendi. E aí eu saio dessa zona de risco e vivo uma vida normal. Sim, só que é uma doença crônica. Se você não mudar, porque é uma doença para o resto da vida, você pode voltar a ficar diabético, ou pré-diabético. Entendi. Vamos na obesidade. Por favor. Olha que coisa interessante. Existe um centro regulador dentro do nosso cérebro que é o hipotálamo. É o setup hipotalâmico. Qual foi o peso máximo que você já teve ao longo da sua vida, diretor? Acho que 85 quilos. Isso que está no registro dele. Ele sempre vai fazer você chegar aos 85 quilos. Entendi, doutor. Ele sempre quer se autoproteger. Então ele vai fazer que você tem uma ideia. A cada 1 quilo que você perde, você aumenta a sua necessidade em 100 calorias e baixa a sua atividade energética. Você baixa o seu gasto energético. Você ganha 100 calorias a mais. Você tem que consumir mais 100 calorias, porque você tem fome. Aí a cada 1 quilo que você perder, você vai ter que ingerir mais 100 calorias. Porque o seu balanço energético vai cair, seu gasto energético cai. Porque o setup hipotalâmico, bonito o nome, né? Setup hipotalâmico, são aqueles centros reguladores. Fome, saciedade, prazer, enfim, isso já está regulado. Então, a obesidade, como a hipertensão e a diabetes, é doença crônica. Se você não tiver motivação e disciplina, você não controla. Ok.
Diretor, para você conseguir fazer qualquer atividade física, ou alimentação ou dieta, você tem que trabalhar durante 3 meses. E durante 66 vezes você tem que repetir a mesma coisa para você alcançar o objetivo. Entendi. Pergunta que os pacientes sempre fazem, doutor, principalmente nas redes sociais da Core. Doutor, por que as pessoas geralmente deixam para curar, para tratar as doenças quando elas geralmente estão lá já no ápice? Isso é comum no seu consultório, dos seus pacientes? Eles já chegam assim, doutor, estou morrendo. Por que as pessoas só deixam para a última hora, se pode dizer assim, doutor, para tratar a doença? Porque isso é um fenômeno epidemiológico, diretor. Isso é cultura. Não é só no Brasil, é no mundo. Porque o controle das doenças crônicas não é só aqui no Brasil. Em todos os lugares do mundo. As pessoas negligenciam a sua própria saúde. Eles não têm... É muito complicado você criar um nível de conscientização. Só se você tiver um gatilho. E o gatilho, como você falou, vai ser um infarto, AVC. Aí ele vai se conscientizar. Opa. Ou se ele tiver algum sintoma. Se ele não tiver sintoma, ele não vai tomar a medicação, ele não vai querer se prevenir. Só se ele tiver um motivo. Você entende? Entendi. E é isso que a medicina do estilo de vida vai tender a fazer agora. Buscar esses pacientes, conseguir identificá-los, eleger esses pacientes para uma avaliação e ver quais são os seus fatores de risco. Fez os fatores de risco, vamos corrigi-los. Isso através de uma conscientização, de uma terapia comportamental, porque tem que haver uma multidisciplinaridade de vários profissionais envolvidos para que esse impacto hoje que a gente tem no cenário epidemiológico de todas as doenças crônicas, elas diminuam. Entendi. Pergunta, doutor, adorei a sua colocação. Vou pegar esse gancho aí. Por que, doutor? De tudo isso que a gente está falando aqui até o momento, as pessoas elas têm um problema muito sério. Como o senhor falou, tem que ter um infarto, tem que ter um gatilho para elas poderem se ligar. Mas fala agora, doutor, para o nosso paciente, nesse exato momento. Olha, se você fizer isso aqui, você vai evitar tudo isso aqui. Um exemplo específico, doutor, por favor. Existe uma coisa chamada Essential Whey. Essential Whey. Sono. Noite de sono. 6 a 8 horas de sono. 8 horas de sono. Atividade física. A dieta. Nós temos que mudar o nosso planejamento dietético, diretor. Que planejamento é esse? Tentar consumir menos ultraprocessados. A gente come não come o alimento natural. O feijão, o arroz, o peixe. A gente quer carne vermelha. A gente quer salgadinho. A gente quer biscoito recheado. A gente quer pizza. A gente quer lasanha. Entendi. Você entende, diretor? Entendi. E essa consciência do alimento, da alimentação, faz parte. Alimentação, sono, dieta, exercício, interação psicossocial. Você acredita que até a própria amizade, os relacionamentos sociais também faz parte do controle, não só da doença cardíaca, mas todas as doenças degenerativas, todas as doenças crônicas, né? Você consegue controlar, que a gente chama de Essential Whey. Okay. Aliado, evidentemente, à terapia farmacológica, com remédios, caso esse paciente tenha doença também associada. Entendeu? O DFTV foi lá na Core, entrevistar a doutora Rosana. Sim, excepcional, excelente, falando legal. Sobre ela fez uma informação muito bacana. Sobre os estimulantes. Os estimulantes, aham. Enfim, essas bebidas estimulantes. E falou que está crescendo muito, né? Essa entrevista foi em consequência de uma pesquisa de um crescimento assim absurdo de consumo entre os jovens. Eu não estou dizendo que os estimulantes matam os jovens, mas paralelo a isso, está havendo também um crescimento muito grande de problemas cardíacos em jovens, doutor. O senhor já falou aqui uma vez no nosso podcast sobre doenças cardiológicas em pessoas muito jovens, infartos fulminantes em jovens. Isso está sendo consequência do estilo de vida ou do consumo de bebidas, dentre outras coisas? Estimulantes, álcool, os pendrives, que são os cigarros eletrônicos, e preponderantemente, diretor, o esteroide anabólico.
É mesmo? Eu trabalho em serviço público, né? Eu trabalho no hospital de referência, que é o Hospital de Taguatinga. Nós temos recebido frequentemente pacientes com infarto agudo do miocárdio, uma faixa etária entre 35 e 40 anos, em uso abusivo de esteroide, que a gente chama de uso suprafisiológico. O que acontece? Ele aumenta a viscosidade, o sangue fica mais espesso, você facilita a agregação da plaqueta, você faz com que haja uma alteração no vaso que fica em contato com esse sangue, ele fica doente, favorecendo o processo de depósito de gordura nessas artérias. Nossa, doutor, isso tem sido triste, né? Interessante que às vezes o paciente vai para a angioplastia ou às vezes até para a cirurgia de revascularização de peito aberto. Nossa, doutor. Tivemos um caso emblemático de um paciente que usou esteroide anabólico e usou tadalafila, infartou em casa. Uau! E o paciente tinha 38 anos. Aí, pegando um gancho em cima do que o senhor falou, olha só, pessoal. O doutor João está falando aqui sobre os esteroides, os anabolizantes em geral, né? E olha só, há um tempo atrás, quando eu falar um tempo atrás, eu não vou saber falar. Sim, o senhor vai ter muita propriedade para falar. Um tempo atrás, isso não era comum, doutor. Não. E isso está se tornando comum, esses problemas cardíacos em jovens. Como a gente já falou aqui sobre o estilo de vida. Mas, em especial, doutor, se te falassem isso há 30 anos atrás, você acreditaria que os jovens de 20, 30 anos estavam tendo problemas cardíacos? Não, diretor, não. Por quê, doutor? Porque é o modismo hoje da estética corporal. A mídia vende essa imagem eu gostei. Da estética, diretor, e essa estética estimula esse jovem. Aí esse jovem acaba consumindo o esteroide anabólico. Você entendeu? Porque cultua-se demais a beleza física. Hoje, para se sustentar dentro da sociedade moderna, a sociedade desses, que a gente chama desses grupos sociais, você vê os caras todos com musculatura hipertrofiada. Você entende, diretor? E você só sustenta isso através do esteroide anabólico. Então ficou uma febre. E interessante que existe uma resolução do CFM que proíbe o uso da esteroide anabólico, mas você vê isso em venda em academias. De uma forma muito natural. Totalmente natural. Entendi. O consumo do cigarro eletrônico é um outro mal que está afetando violentamente a juventude. Nós temos casos, inclusive foram registrados nos Estados Unidos, de pacientes jovens já fazendo quadro de enfisema pulmonar precocemente. Porque a carga tabágica de nicotina é super elevada. Uau! Mas é charmoso. Charmoso, é bonito. É bonito. E por incrível que pareça, você vê, inclusive, colegas, estudantes, utilizando, pegando ali o pendrive, colocando no bolso. E é consciente, diretor, e com a consciência de que aquilo ali causa prejuízo à saúde. Mas, mesmo assim, as pessoas são completamente alheias a essa situação e continuam no seu vício. Doutor, agora uma pergunta aí que vale ouro, tá, gente? Isso aí é para vocês que nós estamos aqui com uma fera assim espetacular, uma pessoa que eu tenho um grande carinho e admiração, que eu acho nota 10. Existe algum alimento, doutor? Olha só, gente, existe algum alimento que é o inimigo número 1 do coração? A gordura saturada. Opa, gordura saturada. Da onde que vem isso? Açúcar refinado, diretor. É mesmo? Ai, você. A carne vermelha, diretor. É mesmo? Substituir a carne vermelha. É muito grande. Peixe. Por peixe, por fome. Teoricamente, diretor, existem vários tipos de dieta. Ok. É porque eu não tenho, eu confesso a você que eu não posso ter a propriedade de falar de um assunto que eu não domino, porque eu não sou endocrinologista e muito menos nutricionista. Ok. Isso é mais para aquelas doutoras da endócrina, a doutora Larissa, que eu a respeito, que é nutricionista, né? E outra doutora também que trabalha conosco. A doutora Daniele. Doutora Daniele. Não, e a outra doutora nutricionista. Michele, a Marina. Isso, exatamente. Tem as doutoras nutricionistas também. Perfeito. As dietas, diretor, de uma maneira geral, por exemplo, aquela dieta low carb, que é pobre em carboidratos, né? Ok. O que está acontecendo? Porque essas dietas já não se sustentam. Vê se você me entende, diretor. Qualquer estudo que foi feito de obesidade, somente com essas drogas novas que estão sendo lançadas no mercado, né? Pode Mounjaro, pode. Zepatida, semaglutida, Engov, e vai por aí. Todas essas drogas são segmentos de 2, 3 anos de acompanhamento.
Por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica. E como nós já falamos, o setup hipotalâmico está até querendo voltar. Então é preciso que você use. Na dieta do low carb, eles fizeram várias dietas. Low carb, tem a dieta... Tem várias dietas vegetariana, né? Uhum. Dieta de... enfim, Jejum intermitente. jejum intermitente, que é interessante. Lógico, você reduz índice glicêmico, você reduz resistência insulínica, aquelas 16 horas, enfim. Uhum. Mas todas essas dietas, diretor, elas não se sustentam. Elas são boas? São. Reduzem, fazem redução de peso, melhoram o perfil biológico do doente e tal, o perfil metabólico, desculpe, fica bom. Mas nós não temos estudos randomizados hoje de impacto em doença cardiovascular. Porque, diretor, eu estou falando como cardiologista, não estou falando como endócrino, não é minha área. Mas para nós tem que ter desfecho duro. Desfecho duro é morte, é infarto e AVC. Entendi. Não tem impacto. Só tem impacto em 2 dietas. A dieta do Mediterrâneo e a dieta DASH. A dieta DASH é aquela dieta que a gente usa para o hipertenso que tem uma carga salina menor. Ok. E a dieta do Mediterrâneo é aquela dieta inflamatória, anti-inflamatória, em que você vai ter salmão, peixe, grãos, né? Grãos integrais, vegetais, frutas, hortaliças. Ok. Entendeu? Azeite de oliva. Se eu estava antes de vir para cá, você sabe que você me dá as ordens, aí você diz, vamos programar isso, então eu fui dar uma estudada. E aí ele fala da ressignificação da dieta. Uhum. É muito fácil dizer para você, porque essas 2 dietas, elas impactaram. Elas impactaram em morte cardiovascular. Redução de 30% de morte cardiovascular. Então, elas são realmente preponderantes. As demais, que a dieta low carb, até cortei o pensamento, a dieta low carb, você diminui a sua carga. Você tem um valor calórico total em torno de 40% a 45%, né, de carboidrato. Mas, em compensação, você come gordura. Entendi. E você pega esses pacientes, quando vão ao consultório, isso dito não por mim, dito por colegas endocrinologistas, que você pega esse paciente com dislipidemia gravíssima. Porque eles, em vez de comer açúcar, eles param de comer açúcar, mas comem gordura para compensar. Entendi. Você entendeu, diretor? Entendi. Então é algo que... São dietas que vão ter benefício, mas é preciso que você faça uma coisa balanceada, orientada por nutricionista, mas que não possa fazer com que haja uma diminuição abrupta do carboidrato e compensar com a gordura. Entendi. Você tem que fazer uma coisa balanceada, por isso é que tem que ter orientação do profissional. Né? Pergunta que pediram para eu fazer para o senhor. Pois não. Doutor, eu estou um pouco acima do peso, mas os meus exames estão 100%. Corro algum risco? Veja bem. Pergunta que não quer calar. Você tem 2 obesidades. A obesidade pré-clínica e a obesidade clínica. Porque ele tem uma obesidade pré-clínica. Ele tem circunferência abdominal aumentada. Então ele tem fator de risco. É aquele risco residual inflamatório. Ok. Você está entendendo, diretor? Entendi. Dizer que ele tem exames normais, é preciso que a gente veja que exames que são normais. Uhum. Você entende? Entendo. Porque esse paciente, ele tem que ser tratado, ele tem que tratar a obesidade. Porque ele tem obesidade, ele tem adiposidade aumentada. E aí nós temos o quê? O status inflamatório subclínico. O que nós conversamos? Se você tem a obesidade em outras ectópicas, né, em outros órgãos, principalmente fígado, né, músculo esquelético, você tem estimulação daquelas substâncias inflamatórias. Boa. Então, a inflamação... Olha a inflamação, diretor, com o estado a inflamação subclínica, não é bonito, né? Mas ela sustenta o processo da aterosclerose. A gente sabe hoje, diretor, que 7.000 miligramas de decilitros de LDL, você tem risco de evento. O evento é AVC, infarto ou até doença renal. Okay. Então, é preciso que você aborte, porque é o risco que... Ele está bem, está tudo certo. Controlou? Pô, perfeito. E o risco residual? Está aí, ó. O risco residual não foi... Diretor, é 60% a 70% não foi tratado. Entendi. Então, não tem como negligenciar a obesidade. Ela é pandemia. Diretor, a perspectiva é que nós temos hoje 60% da nossa população com sobrepeso. E 25% é o cenário epidemiológico atual. E 25% são obesos. Ok. Mais uma pergunta que pediram para fazer para o senhor. Tá, Olha essa daqui, doutor. Eu adoro.
Eu adoro o pessoal, porque o pessoal é seu fã, sabe, doutor? Fã seu, eu vou por tabela. Doutor, a espiritualidade, olha só a pergunta, a espiritualidade ou a fé podem ter algum papel na saúde cardíaca? Só tem, diretor. É? A medicina e a espiritualidade hoje é uma subespecialidade da medicina. Nós temos congressos, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, vai falar sobre espiritualidade, a fé e religiosidade, impactando no controle da hipertensão. Olha que bacana. É mesmo? Com certeza. Você tem estudos já mostrando o impacto em doença degenerativa, impacto em redução no controle glicêmico, na hipertensão. Veja bem, diretor, não é o que nós conversamos sobre o hipotálamo? Uhum. Ele não é o centro regulador? Sim. O centro regulador do hipotálamo tem várias substâncias. Entre elas, as substâncias, por exemplo, insulina, leptina, grelina, que aumentam o apetite, diminuem o apetite. E nós temos a serotonina. A serotonina é um intermediador. Por isso é que você às vezes faz um antidepressivo para o paciente emagrecer, porque a serotonina, ela mexe com... que não vale a pena a gente falar sobre fisiopatologia, lógico, aqui a gente não está falando numa palestra médica, mas falar essa serotonina, ela é um anorexígeno. Ela faz o paciente não comer tanto. É mesmo? É. Olha Exatamente. aí, que interessante. Então, quando você recapta isso aí, você consegue fazer com que esse paciente diminua o apetite. E exatamente a espiritualidade, ela vai agir nesses centros reguladores do hipotálamo, da fome, da saciedade, do prazer. E você tem relaxamento, você tem impacto, com certeza. Bom, mas isso não é especulativo, isso foi feito através de estudos, mostrando realmente a redução de fatores de risco, até em redução de impacto de mortalidade. Aprendemos hoje aqui com o Dr. João que a espiritualidade e a fé, elas têm impacto sim na saúde cardíaca. Olha que interessante, pessoal. Vocês que estão... diretor, não é só na saúde cardiovascular, não. Em outras doenças crônicas também. Até que bacana. Neoplasia. Muito bom, doutor. Doutor, qual é o sintoma que faz com que a pessoa tenha que ir correndo procurar um cardiologista? Qual o sintoma que é, olha, esse aqui você tem que imediatamente procurar um cardiologista? Vou fazer a pergunta para você, ou minha mulher. Não, aí não tem. Porque, diretor, a gente tem hoje uma característica interessante no segmento feminino e no segmento masculino. Uhum. O segmento feminino, às vezes uma queixa de uma tontura na mulher pode ser indício de uma doença coronariana. Sério? Porque a mulher, ela é mais detalhista, ela consegue definir os sintomas de uma forma mais pormenorizada, né? Uma forma mais, assim, digamos, ela tem uma visão mais holística do que o homem. Ok. Né? Mas os sintomas principais, dor no peito, aquela dor constrictiva, aquela dor em aperto, né? Que irradia para o braço, às vezes é para a mandíbula, né? Principalmente a dor que você tem, o aperto, que irradia para o braço, né? E tem relação, às vezes, com o esforço, até mesmo sem nenhum fator precipitante. Chama a atenção. Aquelas palpitações, não são palpitações comuns, palpitações em que geram sintomas associados, uma tontura, uma visão turva, um mal-estar. Esses são sintomas que são importantes, deve procurar. Falta de ar, principalmente quando essas faltas de ar se tornam mais frequentes. E você, por exemplo, digamos o seguinte, eu vou até a padaria, eu andava até a padaria, ia comprar meu pão, não sentia absolutamente nada. Agora eu vou à padaria, mas eu canso mais. Opa, sinal de alerta ligado. Fadiga em idoso, pesquisa doença coronária. Opa, lá vai outra. Tá ao vivo, é isso? Não, porque a gente tem umas perguntas aqui. Doutor, a genética ela pesa mais do que os hábitos ou é o contrário? Existe uma coisa do diretor chamada genética e epigenética. O indivíduo tem a predisposição familiar e tem os fatores ambientais. Ok. Você, às vezes, até pode ter aquele gene silencioso, aquele gene que gera a doença cardiovascular, mas quando você controla os seus fatores de risco, esse gene fica silenciado. Entendeu? Agora, depende muito, diretor, uma coisa que é interessante, né? A gente vê isso muito no consultório. Meu pai infartou aos 50 anos, ou 45 anos. Minha mãe infartou antes dos 65 anos.
pai ou mãe, ou irmão. Isso é um fator preponderante, por quê? Porque mostra que a natureza da doença ela tem um fundo genético. Então, você tem que controlar os seus fatores de risco. Você tem que identificar o que você quer, identificar a probabilidade que esse paciente tenha de ter um evento, que é um infarto AVC ou até morrer. Então, nesse paciente, a genética era preponderante. Só que quando a gente fala em genética, a gente não fala em genética vocacionada só para doença, só para coronariopatia. Você tem genética de outras doenças, inclusive de arritmias. Você tem síndrome genética de arritmias, entendeu? Que geram arritmias que podem gerar morte súbita. Isso você vai ter que identificar. Por exemplo, digamos, eu tenho um pai que morreu subitamente, não sei do que ele morreu. Faço uma investigação, ele pode ter tido uma morte elétrica por uma arritmia ventricular, uma arritmia do coração. Então, ele tem que fazer exames para poder identificar se ele tem essa arritmia ou não. Às vezes, um próprio eletro de repouso de 12 derivações já pode definir mais ou menos isso, que a gente chama de síndromes genéticas. Das arritmias. Você também tem cardiomiopatias, que são doenças primárias do coração, não tem nada a ver com coronariopatia, com doença da coronária, e que o paciente tem doença primária do coração, que a gente chama de cardiomiopatias genéticas. Você identifica isso através do eletro e do ecocardiograma. Doutor, você sabe que eu sou um maior fã teu, eu adoro suas respostas. Né? Eu adoro, doutor. Muito bacana. Outra aqui, viu, doutor? Pode não. Doutor, o que a medicina está fazendo ou está trazendo de moderno na prevenção da qualidade de vida? O que está se fazendo hoje, diretor, em termos de qualidade de vida, é exatamente fazendo o treinamento dos nossos colegas médicos, que foi lançado no congresso da SOCESP, Cardiologia do Estilo de Vida, fazendo com que haja assim, um curso de treinamento para uma abordagem do médico para o controle dos seus fatores, e fazendo com que esses pacientes tenham adesão tanto ao tratamento dos remédios, como também atividade física, qualidade do sono, dieta, redução de peso. É fazer com que o paciente tenha motivação e disciplina para isso. Só que você tem que ter técnicas. Okay. E essas técnicas vão ser apresentadas através de um curso de formação que é a medicina do estilo de vida. Se você pegar nas redes sociais, pede para o amigo que fez a pergunta, de ir lá na medicina do estilo de vida, cardiologia do estilo de vida. Inclusive, foi até lançado um livro exatamente sobre isso, mostrando que a preocupação que se tem em abortar as doenças cardiovasculares através da mudança do estilo de vida. Porque isso, como eu disse a você, diretor, é necessário motivação e é necessário disciplina. Para você ter disciplina é o processo. Você tem que ter motivação. É fácil o paciente que infarta e fuma, ele vai parar de fumar. Ele vai se sustentar com isso? Eu já vi que não. Eu vejo na minha prática. O paciente infartou, colocou 2 stents e diz assim para mim, quando é que eu posso acender o próximo cigarro? Uau! Sério, doutor? Por quê? Ele não tem motivação. Ele está naquela fase pré-contemplativa que a gente chama quando você tenta fazer o tratamento antes da barriga, ou seja, ele ainda está. Eu vejo na enfermaria. Na minha enfermaria, paciente que está entrando para abrir o peito para colocar a ponte de safena. A paciente está me perguntando quando é que ela não pode fumar pelo menos um cigarrinho. Uau, doutor! E ela está pronta para entrar dentro de um centro cirúrgico e colocar a ponte de safena. Cadê a motivação para ela parar de fumar? Então, a medicina está modernizando para essa conscientização e essa motivação. Exatamente. É isso, diretor. Bacana. Você tem que impactar isso, porque é aquilo que eu te falo, diretor, que hoje as pessoas... Por que essa consciência está acontecendo hoje na medicina contemporânea? É o paciente que infartou, digamos, o paciente tem fator de risco, 50 anos infartou, 60 anos infartou. Foram 30 anos de negligência, de inércia médica. A gente não interviu terapeuticamente. A gente não mudou o estilo de vida desse paciente. Ok. Você entende? Entendi. Porque é um processo contínuo. Forma, a placa se forma, ela se perpetua, depois ela estabiliza e o paciente infarta. Entendi. Você entendeu? Agora, na formação, tanto na formação quanto na perpetuação, nós temos que agir. A gente hoje pega paciente. Um colega falou, não me lembro, foi num congresso, o paciente era obeso, fumava e ficou numa vida sedentária, chegava em casa cansado, a esposa preparava uma comida extremamente calórica para ele, né? Com açúcar refinado, com carne vermelha.
Aí esse colega foi no consultório do colega, o colega garotinho, uns 30 e poucos anos, e já tinha placa de gordura na carótida. Uau! Entendeu, diretor? Então, Entendi. é um desafio. Por isso é que um dia que nós fizemos a parabenização, parabenizamos os colegas cardiologistas, a minha intervenção foi dizendo que os pacientes estudem, os colegas estudem, aliás, para eles poderem entender o mecanismo e a epidemiologia que está avançando e o cenário que está avançando do ponto de vista da falta de controle da doença cardiovascular. Bacana. Pessoal, doutor, olha só, doutor, já só falta 15 minutos. Doutor, falar com o senhor é tão bacana que o tempo voa, entendeu? E eu gosto muito que eu fico aqui super, assim, admirado, porque as suas respostas são muito categóricas, elas são extremamente autoexplicativas, assim, que se levam a uma reflexão de quem está nos vendo nesse momento. Doutor, olha só, eu não tenho nenhum fator de risco, meus exames estão tudo ok, o que eu devo fazer ou eu devo me preocupar a partir de quando? Olha que pergunta, hein, doutor? Agora, eu pergunto, porque diretor, por favor. É uma pergunta meio genérica. Uhum. Meus fatos, que exames que são? O LDL olha dele, só. Veja bem, doutor. Peraí, doutor, então eu vou repetir a pergunta. Olha a resposta dele, que bacana, gente. Eu não tenho nenhum fator de risco, meus exames estão todos ok. E aí eu pergunto para o doutor João, a partir de quando eu preciso me preocupar? Ou eu tenho que me preocupar com alguma coisa? Olha a resposta dele. Quais exames? Quais exames? Doutor, por favor, fique à vontade. Diretor, aquilo que a gente sempre falou é o risco residual metabólico, o risco residual inflamatório. O LDL está na meta? Bom, primeira coisa, você tem que estratificar o risco desse paciente ter um evento em 10 anos. Tem um score hoje badaladíssimo, que é o score Prevent da American Heart Association, que você tem uma tabela em que você estabelece o risco desse paciente. Risco de um evento daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Ele tem isso? Não sei se fez. Entendi. Aí, dependendo do como é que está a classificação de risco desse paciente, nós temos metas a serem alcançadas. Esse paciente tem um LDL na meta? Será que a meta dele é 100, é 130, é 70? Não sei. A meta de glicemia dele está alcançada? Ele tem uma hemoglobina glicada? Ele tem pré-diabetes? Ele tem lipoproteína A, que hoje é uma lipoproteína que tem uma molécula semelhante ao LDL. O LDL é o colesterol ruim, né? Uhum. Não sei se você já viu aquele mnemônico, logo Deus leva. Então, o LDL dele, ele sempre tem lipoproteína A. Hoje a gente vê muito paciente com lipoproteína A elevadíssima. Isso é genético. Entendi. Isso não precisa nem fazer mais, só faz uma vez na vida. E até hoje, infelizmente, nós não temos ainda tratamento para a lipoproteína A. Estão lançando alguns estudos, algumas medicações em fase 2, mas ainda não tem tratamento. Mas você tem que ser assertivo com esse paciente. Manter esse LDL na meta, manter a glicemia dele na meta, manter a pressão dele na meta. Ok. É fácil de falar, não tem fator de risco, mas e os exames? Você entendeu? Entendi. Diretor? Olha só, você que está nos assistindo, observe o que o doutor falou. Existem vários fatores que precisam ser analisados e você precisa, sim, procurar o médico. De preferência, vai lá na Core Centro Médico, né? Com certeza. Olha só, não é simplesmente meus exames estão bons, meus exames estão ok, então não preciso me preocupar, não. Existe um estudo, existe todo um arsenal de exames, né, doutor, que precisam ser analisados. Existe uma calculadora de risco, em que você coloca os dados do paciente, né? Nível de glicemia, nível de creatinina, nível de pressão, nível de glicose, e aí você estabelece sexo, história familiar, você estabelece através desse score qual é a probabilidade desse indivíduo nos próximos 10 ou até 30 anos ter um evento, infarto, AVC, morte. E a partir daí, você vai estabelecer as metas de controle das suas variáveis metabólicas, colesterol, glicose, pressão. Você entendeu, diretor? Entendi. Caso contrário, fica difícil. Você entende, diretor? Adorei. O senhor já respondeu, nas suas colocações aqui, já respondeu uma das perguntas aqui sobre a dieta, low carb, todo esse pessoal low carb, jejum intermitente, dentre outras. Como eu falo a você, diretor, essas dietas são excelentes. Elas mudam o perfil metabólico, elas melhoram a resistência insulínica, mas o problema maior disso tudo é que elas precisam ser sustentadas.
E, lamentavelmente, a gente não tem estudos randomizados, controlados, mostrando que elas têm impacto no desfecho duro, que é uma coisa que o cardiologista gosta. Vai diminuir morte? Vai diminuir infarto? Em contrapartida, a dieta DASH, aquela que nós conversamos da dieta do Mediterrâneo, sim, foram estudos que foram feitos e mostraram impacto de mortalidade. Então, essas duas as únicas que tem. As demais são opções de tratamento de dieta transitórios que vão ajudar a emagrecer, vão. Mas, como eu disse a você, é uma doença crônica. Sendo uma doença crônica, ela precisa ser monitorada todo dia. Entendi. Porque nós temos, né, aquela questão hipotalâmica que nós conversamos, do hipotálamo, que ele, na realidade, sempre vai querer que você engorde. Porque você sempre tem um reganho. Né? Você já viu o paciente que faz a pós-bariátrica? Sim. Ele tem um reganho? Uhum. Sim. Se ele não disciplinar e não motivar... Ele volta ao que era. Com certeza, diretor. Essa pergunta que eu acho difícil, tá, doutor? Mas o seu nível, como o senhor é estrela, o senhor é nota 1000. Doutor, qual o impacto que a solidão e a falta de vínculos afetivos tem no coração? Diretor, olha, doutor. Nós já respondemos essa pergunta. É interessante, né? A interação psicossocial está dentro do Essential Way. A interação psicossocial, a solidão. O que ela vai fazer, diretor? Ela vai estabilizar a placa. Ela faz estresse pela liberação de quê? Catecolamina, cortisol. Que bacana. Que são substâncias que vão fazer o quê? Vão gerar danos ao endotélio vascular. Entendi. E aí você também, logicamente, diretor, que esses estudos de solidão, depressão, ansiedade, são estudos observacionais. Você não pode bater o martelo e dizer assim, não vai causar. Ela vai dar prejuízo. Vai trazer prejuízos e danos à doença. Agora, o impacto dela, como é as outras variáveis, outros fatores de risco, não são tão preponderantes, porque esses estudos que nós temos sobre isso são todos observacionais. Estudos prospectivos. Observou esse paciente, tem uma probabilidade... Existe uma associação entre você ter solidão e doença cardiovascular. Mas isso não bate o martelo dizendo que se você melhorar a solidão, acabou a solidão, você vai ter. Isso não existe. Mas que isso há uma associação, ajuda, porque você libera menos cortisol. Que nem yoga, tai chi chuan, meditação, que você tinha conversado comigo, elas também fazem a mesma coisa. Elas têm diminuição de cortisol, regulam melhor a pressão arterial, podem melhorar um pouquinho o controle glicêmico, mas são estudos de associação. Agora, para impactar em desfecho duro, não. Entendi. Isso a gente não tem. Ok. Entendeu, outra pergunta, doutor. Ah, doutor. Estou adorando. Muito bom, doutor, muito bom. Doutor, peraí, deixa eu pegar... Bota o ar. Viver mais ou viver com saúde? Apesar de ser uma coisa óbvia do pessoal estar perguntando aqui. Viver mais ou viver com saúde? Não, é viver mais com saúde. Né? Tem como viver mais e com saúde, doutor? Sim, diretor, com certeza. Apesar de parecer uma coisa óbvia, as pessoas estão procurando viver mais ou viver melhor? Elas estão procurando viver melhor. O que eu vejo, pelo menos eu estou falando, dentro de um extrato de uma atividade ambulatorial de consultório e, às vezes, na atividade ambulatório também de serviço público. O que as pessoas procuram hoje é qualidade de vida. Okay. Tanto que você hoje tem, muitas das vezes, em algumas doenças do coração, você não procura só melhorar o desfecho duro, você melhora também a qualidade de vida do paciente. Okay. São questionários de qualidade de vida. Uhum. Você entendeu? É aquele paciente que melhora a sua limitação. Quer dar um dado interessante? A doutora Silvana até foi muito feliz quando ela falou sobre o VO2. O que é o VO2? O VO2 é o equivalente, é um sinal vital hoje. É um equivalente metabólico, ou seja, a capacidade de consumo de oxigênio. Quanto mais você tem aproveitamento desse oxigênio, mais você reduz as suas doenças, é óbvio. Uhum. Né? Um MET, você tiver uma ideia, um MET é 3,5 ml quilo de peso que você tem de consumo. É o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos gastando um MET. Ok. Tá?
Esse um match, se você tem um match, aí você, digamos, faz um exercício. Dependendo do tipo de exercício, a duração, frequência e intensidade, ele vai a 5, 6, 7 matches. Quando você vai para uma esteira, um teste ergométrico, que não é o teste ergopulmonar, o teste ergométrico convencional, você consegue, faz um primeiro teste, alcançou 7 matches de consumo de O2, né? Que você, o match é aquele 3,5 ml, né, por quilo. Quando você aumenta um match, passou para 7 ml, digamos que você tinha 7 matches, aí no próximo exercício, no próximo exame você alcançou 8, teve um consumo melhor. Você reduz em 21% o risco cardiovascular. Olha que bacana. E a Core faz esse exame, tá? Exato. Então, isso é a redução de 21%. Nenhum remédio faz isso. Nada na medicina consegue fazer o que o exercício físico faz. Que bacana. Doutor, olha só, nós estamos chegando... Ah, não, doutor. A próxima vai ser 2 horas com o senhor, tá, doutor? Doutor, o senhor já respondeu aqui a uma pergunta semelhante, mas isso aqui, então, fazem questão de perguntar. Doutor, qual conselho o senhor daria para alguém que quer envelhecer com saúde? Envelhecimento saudável. O que a gente... Primeira coisa, diretor, mudar o seu padrão dietético. Mudar o padrão dietético. Qual é a dieta? Peixe, frango, fruta, verdura, legume, grãos, cereais. Tem uma vida com alimentos naturais. Mas eu moro no Nordeste, pô. Buchada e companhia, Buchada. né? Então, o que acontece? Aí por isso é que é a ressignificação da dieta. Mas buscar os alimentos que são naturais. Evitar alimentos ultraprocessados. Biscoito, pizza, aqueles pães todos recheados, né? Sanduíches, etc. Exatamente. Então, você, se puder você fazer uma dieta em que você preponderantemente tem legumes, verduras, carnes brancas e fruta na sua dieta, já deu um primeiro passo. O segundo passo, atividade física, exercício físico. 7.000 passos por dia já tem um impacto importante. 7.000 passos por dia? Não é difícil, né, doutor? Não é difícil, diretor. 7.000. Até 12.000, tá bom. Depois de 12.000, perde benefício. Então, até 12.000 passos, faça isso. Pare o carro 1 quilômetro antes e ande. Você entende, diretor? Então, faça esses pequenos gestos. Agora, se você quiser ir mais além, faça atividade aeróbica, num acumulado de 150 a 210 minutos, associado, já tem um statement que foi feito do American Heart do ano passado, mostrando que tem que ser os dois, a musculação, o exercício resistido com exercício aeróbico. E os professores já nos disseram que quando você faz isso, você tem até impacto de redução de pressão arterial. Tem alguns pacientes deixaram até de tomar remédio ou tomaram menos remédios. Isso é uma qualidade do sono, que a gente tem a polissono nosso lá para ajudar a gente a identificar aquele paciente que tem apneia do sono. É muito importante. Fazer medidas para redução. A gente hoje vai, a partir de agora, vamos começar, nossos pacientes, quando entrar no consultório, vão ter a circunferência abdominal medida e vão ter a circunferência do pescoço. Porque quando tem uma circunferência acima de 40, há alto risco para apneia do sono. E a circunferência acima de 88 em mulher e 102 em homem. Boa, essas são variáveis que a gente vai... E aquele que nós conversamos, até alguém fez a pergunta, a interação social. Evitar a solidão, ter mais amizade. É uma coisa enriquecedora, ajuda, melhora. Você começa a liberar endorfina, começa a liberar substâncias que são pró-oxidativas, entendeu? Substâncias que dilatam os vasos e melhoram a função do endotélio, que é aquela parede, aquele contato que tem a parede do vaso com o sangue, deixando ele mais saudável e diminuindo a aterosclerose. Adorei. Nós chegamos no final do nosso podcast aqui na Core Centro Médico. Não esquece de marcar o sininho aqui e também nos seguir nas redes sociais. Eu estive aqui com essa fera que eu tenho uma admiração, doutor João Ricardo Poletti, cardiologista. E aí o doutor agora... Vai doutor, fechar. 30 segundos aí para fechar. Ele fala da admiração e eu tenho por ele. Vocês observem o diretor, nosso diretor administrativo e nosso sócio. Um homem magro, faz atividade física, não tem vícios, mantém uma dieta regular,
não tem hipertensão, não tem diabetes, colesterol na meta. Ele é o biotipo do paciente que é o modelo para nós. Então é exatamente isso que a gente quer. Que nossos pacientes consigam realmente combater os seus fatores de risco com uma melhor qualidade de vida, buscando essas medidas essenciais que vão impactar na redução da doença cardiovascular e de complicações ao longo da sua vida. Tenham um estilo de vida saudável. Isso vai ser extremamente benéfico, principalmente no envelhecimento e na mulher no pós-menopausa. Então, sigam realmente essas regras. Se motivem, tenham disciplina, que vocês vão alcançar e isso vai diminuir, impactar muito na redução do cenário epidemiológico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nada como a gente ter uma vida saudável. Adorei. Pessoal, fica com a gente. Nós tivemos aqui o podcast da Core Centro Médico. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.